Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra falada não é apenas som, é envio. Toda palavra é enviada com uma função. A Bíblia confirma isso quando declara que a palavra não volta vazia, mas prospera naquilo para que foi enviada. Isso significa que nenhuma palavra é neutra. Ela sempre retorna com algum efeito. Florence explicava que muitas pessoas falam como quem acredita que as palavras desaparecem no ar. Mas, segundo a Escritura, a palavra entra em movimento no momento em que é pronunciada. Ela começa a trabalhar, seja para construir, seja para impedir. Quando uma pessoa diz, isso sempre dá errado, essa palavra foi enviada com uma missão clara, repetir o mesmo resultado. Quando alguém afirma, eu nunca consigo, essa palavra começa a organizar decisões, comportamentos e expectativas em torno dessa afirmação. Florence não ensinava a negar a realidade. Ela ensinava a não enviar palavras que sabotam o próprio caminho. Para ela, o erro não estava em reconhecer a dificuldade, mas em transformar a dificuldade em sentença verbal. A Bíblia afirma que a palavra prospera naquilo para que foi enviada. Prosperar, nesse contexto, não significa apenas crescer financeiramente. Significa cumprir a função. Se a palavra foi enviada para sustentar medo, ela prospera no medo. Se foi enviada para sustentar fé, ela prospera na fé. Florence dava exemplos muito claros. Ela dizia que quando alguém afirma repetidamente que está sem oportunidades, essa pessoa passa a ignorar possibilidades reais, mesmo quando elas aparecem. A palavra não criou a falta, mas criou a cegueira para o caminho. Outro exemplo que Florence usava era o da fala descuidada em momentos de pressão. Quando algo sai errado e a pessoa diz, sabia que isso ia acontecer, essa frase parece pequena, mas ela envia uma confirmação para o fracasso. A palavra volta trazendo repetição. A Escritura não diz que a palavra pode voltar vazia. Ela diz que não volta. Sempre retorna. Por isso, Florence ensinava que a pergunta correta não é, o que estou sentindo, mas, o que estou enviando com a minha boca. Ela explicava que pessoas bem-sucedidas espiritualmente não são aquelas que nunca erram, mas aquelas que interrompem rapidamente palavras erradas. Elas não continuam reforçando o erro com a fala. Florence ensinava que corrigir a palavra não é fingir que está tudo bem. É escolher não decretar permanência para algo temporário. Um problema pode existir sem ser proclamado como destino. A Bíblia ensina que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Florence aplicava isso dizendo que a vida também responde às palavras que são sustentadas com constância. Não por mágica, mas por alinhamento espiritual. Neste ponto, ela orientava algo muito prático: observar a própria fala durante uma semana. Não para se condenar, mas para identificar quais palavras estão sendo enviadas todos os dias. Palavras de construção ou palavras de bloqueio. Florence afirmava que a prosperidade começa quando a pessoa passa a enviar palavras que cooperam com o bem, mesmo enquanto o cenário ainda está em ajuste. A palavra prepara o caminho antes que o caminho seja visível. A Escritura afirma que a palavra prospera naquilo para que foi enviada. Então, toda vez que você fala, algo começa a prosperar. A questão é, o quê? Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra começa a agir antes que a pessoa perceba o efeito. Por isso, ela insistia tanto que o cuidado com a fala precisa acontecer antes da circunstância se repetir. Quando o resultado já chegou, a palavra já trabalhou. Ela explicava que muitas pessoas dizem estar orando por mudança, mas continuam enviando palavras que sustentam o mesmo cenário. Não é falta de fé, é contradição verbal.
A oração pede avanço, mas a fala cotidiana confirma atraso. Florence dava exemplos simples. Quando alguém diz repetidamente, não tenho sorte, essa pessoa passa a interpretar qualquer dificuldade como prova dessa crença. A palavra não criou o problema, mas ensinou a mente a enxergar tudo sob o mesmo filtro. A palavra voltou cumprindo sua missão. Outro exemplo comum que Florence apontava era o hábito de comentar fracassos passados como se ainda estivessem em andamento. Quando alguém diz, comigo sempre foi assim, essa frase envia uma ordem de continuidade. O passado deixa de ser aprendizado e passa a ser sentença. A Bíblia ensina que o povo perece por falta de conhecimento. Florence explicava que esse conhecimento inclui entender como a palavra funciona. Não basta desejar algo novo enquanto a boca insiste em confirmar o antigo. Ela ensinava que a palavra errada não precisa ser longa para ser eficaz. Às vezes, uma frase curta, repetida muitas vezes, cria um padrão mais forte do que um discurso inteiro feito uma única vez. Por isso, ela orientava a interromper imediatamente a fala negativa, sem discussão interna. Florence não ensinava a substituir tudo por frases exageradas. Ela ensinava a usar declarações verdadeiras e específicas. Por exemplo, em vez de dizer, eu nunca vou conseguir, ela orientava a dizer, estou sendo guiada passo a passo. Isso não nega o processo, mas muda a direção enviada. Ela também ensinava que palavras ditas em momentos de emoção têm peso ainda maior. Quando a pessoa fala sob medo, raiva ou frustração, a palavra carrega essa carga. Por isso, Florence aconselhava silêncio consciente em momentos de tensão, até que a fala pudesse ser alinhada. A Bíblia afirma que há tempo de falar e tempo de se calar. Florence aplicava isso de forma prática. Quando não é possível falar certo, é melhor não falar nada. O silêncio, nesses casos, impede o envio de palavras erradas. Florence observava que pessoas que prosperam aprendem a mudar a própria fala. Não vivem se explicando, não vivem narrando dificuldades, não vivem antecipando perdas. Elas falam o necessário e sustentam o restante em confiança. Ela ensinava que a palavra correta não precisa convencer ninguém. Ela precisa apenas ser coerente com a verdade. Quando a palavra é coerente, ela se sustenta sozinha. Outro ponto forte no ensino de Florence era o entendimento de que a palavra precisa ser mantida, não apenas dita. Dizer algo uma vez e contradizer 10 vezes depois anula o envio inicial. A palavra prospera quando encontra constância. A Bíblia ensina que Deus confirma a palavra do seu servo. Florence ensinava que a vida também confirma aquilo que é sustentado com fidelidade. Não por punição, mas por alinhamento. Por isso, ela orientava algo muito claro: escolher poucas declarações e mantê-las. Não mudar todos os dias. Não testar frases novas o tempo todo. A constância cria a raiz. Florence dizia que quando a palavra muda, o interior se organiza. Quando o interior se organiza, a percepção muda. Quando a percepção muda, as escolhas melhoram. E quando as escolhas melhoram, o resultado começa a acompanhar. Ela reforçava que o maior erro é falar uma coisa e esperar viver outra. A palavra prepara o caminho que a pessoa vai percorrer, mesmo sem perceber. A Bíblia afirma que a palavra prospera naquilo para que foi enviada. Florence ensinava que isso acontece todos os dias, com todas as pessoas, quer saibam disso ou não. Por isso, aprender a falar com consciência não é opção espiritual avançada. É fundamento. Quem não governa a própria fala acaba sendo governado por ela.
Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra precisa ser escolhida, não corrigida depois. A fala consciente acontece antes que a frase saia completa. Quando a pessoa aprende a perceber o que está prestes a dizer, ela ganha governo sobre o próprio caminho. Ela explicava que muitas pessoas falam rápido demais nos momentos errados. Quando algo dá errado, a boca responde antes da consciência. E é nesse instante que palavras são lançadas sem direção. Florence ensinava que o domínio começa quando a pessoa aprende a pausar. A Bíblia ensina que aquele que governa a língua é sábio. Florence aplicava isso dizendo que a pessoa não precisa comentar tudo o que acontece. Comentário desnecessário é uma forma de concordância. Aquilo que é comentado repetidamente ganha força. Ela dava exemplos muito claros. Quando alguém enfrenta uma dificuldade financeira e passa a dizer, "Dinheiro nunca fica comigo", essa frase se torna uma ordem. Não é apenas desabafo, é envio. A palavra começa a afastar oportunidades porque o interior passa a agir em concordância com ela. Outro exemplo que Florence usava era o da fala sobre saúde. Quando a pessoa repete constantemente, "Eu vivo doente", mesmo em dias bons, ela sustenta uma identidade que não deseja. A palavra cria permanência onde deveria haver apenas uma fase. Florence ensinava que a fala correta precisa ser específica e verdadeira. Não exagerada, não genérica. Por exemplo, em vez de dizer, "Eu sou próspera em tudo", de forma automática, ela orientava afirmações como, "Deus supre todas as minhas necessidades", ou, "Sou guiada a decisões corretas". Isso cria alinhamento real. A Bíblia afirma que Deus é fiel e justo. Florence ensinava que a fala precisa refletir esse caráter. Não adianta falar algo que o coração rejeita. A palavra precisa encontrar concordância interior para prosperar. Ela também ensinava que palavras ditas em momentos de medo precisam ser interrompidas rapidamente. Não discutidas, não justificadas. Apenas interrompidas. Quanto menos repetição, menos força. Florence dizia que quando a pessoa percebe que falou algo errado, não deve entrar em culpa. Deve simplesmente substituir por uma afirmação correta. A substituição consciente enfraquece o envio anterior. A Escritura ensina que onde há confissão correta, há libertação. Florence aplicava isso mostrando que a fala alinhada traz alívio imediato. O peso diminui quando a pessoa para de sustentar verbalmente aquilo que não deseja mais viver. Ela orientava a escolher poucas frases e mantê-las durante o dia. Frases que representem a verdade bíblica e que possam ser sustentadas com naturalidade. Não muitas, não complexas. Por exemplo, em momentos de incerteza, Florence sugeria afirmações como, "O caminho certo se abre diante de mim", ou, "Estou sendo guiada passo a passo". Essas frases não exigem prova imediata, mas mantêm o interior alinhado. A Bíblia ensina que o Senhor endireita as veredas. Florence mostrava que a fala correta prepara essas veredas antes que sejam visíveis. Ela reforçava que a palavra não precisa ser repetida com ansiedade. Precisa ser mantida com firmeza. Ansiedade enfraquece a fala, firmeza a sustenta. Quando a fala muda, a postura muda. Quando a postura muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, o resultado começa a se reorganizar. Florence ensinava que esse processo não é instantâneo, mas é seguro. A palavra prospera no tempo certo, exatamente como a Escritura afirma. A pessoa que aprende a falar com consciência passa a viver menos reativa e mais direcionada. Isso não acontece por esforço mental, mas por alinhamento espiritual. A Bíblia afirma que a palavra não volta vazia.
Florência ensinava que ela sempre retorna com algo. Por isso, falar com consciência é uma forma de sabedoria prática. Florência Scovel Shinn ensinava que a palavra correta precisa ser mantida até que o resultado apareça, e não abandonada quando o cenário ainda não mudou. Muitas pessoas falam certo por um tempo, mas desistem cedo demais porque esperam confirmação imediata. A palavra não falha. O que falha, muitas vezes, é a permanência. A Bíblia afirma que a palavra prospera naquilo para que foi enviada. Prosperar, nesse sentido, não significa pressa. Significa cumprimento. A palavra trabalha no invisível antes de se manifestar no visível. Florência reforçava que confiar nesse processo é parte essencial do ensinamento. Ela explicava que a fala correta traz descanso justamente porque tira a pessoa do lugar de controle excessivo. Quando a palavra está alinhada, não é necessário vigiar o resultado o tempo todo. A vigilância passa a ser apenas sobre não voltar à fala antiga. Florência ensinava que o maior sinal de maturidade espiritual é quando a pessoa consegue ouvir uma notícia difícil sem reagir verbalmente de forma negativa. O silêncio, nesses momentos, não é fraqueza. É domínio, é confiança de que a palavra já enviada continua em movimento. A Bíblia ensina que Deus opera enquanto o homem descansa. Florência aplicava isso mostrando que o descanso começa quando a boca para de disputar com a promessa. Repetir medo depois de declarar confiança cria conflito interior. Manter a fala alinhada cria paz. Ela também ensinava que o ambiente responde à palavra sustentada. Não porque as pessoas mudam imediatamente, mas porque a própria postura começa a mudar. A palavra alinhada ajusta decisões, escolhas e reações, e isso muda o curso da vida de forma prática. Florência reforçava que não é necessário falar o tempo todo. Falar menos, falar melhor e confiar mais faz parte do processo. A palavra correta não precisa ser defendida, explicada ou justificada. Ela permanece. A Bíblia afirma que aquele que confia no Senhor é como árvore plantada junto às águas. Florência ensinava que essa árvore não corre atrás do fruto. Ela permanece firme, porque sabe que o fruto vem no tempo certo. Quando a pessoa aprende a sustentar a fala correta, ela começa a perceber mudanças internas antes das externas. Menos ansiedade, menos necessidade de comentar tudo. Mais clareza, mais direção. Esses são sinais de que a palavra está trabalhando. Florência ensinava que, se uma palavra errada escapar, não é motivo para medo. Basta interromper e alinhar novamente. A constância vence os deslizes ocasionais. O que define o caminho é o que se sustenta, não o que acontece uma vez. A Bíblia afirma que Deus é fiel para completar a obra que começou. Florência mostrava que a palavra correta coopera com essa fidelidade. Ela não força Deus, ela se alinha a Ele. Neste ponto, a pessoa já não fala para mudar o dia. Ela fala porque já decidiu quem governa o caminho. Essa decisão traz estabilidade. A estabilidade prepara o terreno para tudo o que precisa florescer. Florência ensinava que viver dessa forma não é viver em tensão, mas em simplicidade. A palavra certa se torna natural. O medo perde espaço. A confiança cresce. A Escritura afirma que a sabedoria é melhor do que a força. Florência aplicava isso mostrando que uma fala sábia sustenta mais do que muitos esforços desordenados. Assim, o ensinamento se cumpre de forma prática. A palavra é enviada. A palavra trabalha. A palavra retorna cumprindo aquilo para que foi enviada.
Quem aprende a falar com consciência passa a viver com mais direção e menos desgaste. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque a palavra deixa de ser um obstáculo e passa a ser um instrumento. Florence Scovel Shinn ensinava que essa é uma das maiores chaves da vida espiritual prática: falar em alinhamento com a verdade e permanecer nessa escolha. A Bíblia garante que nenhuma palavra alinhada volta vazia. Ela sempre retorna com fruto.